119 e estaremos no verso 105. Se todos acharam, nós faremos a leitura ajudados por Deus. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre, até o fim, até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus, Jesus. Querida irmandade, aqui a palavra que o Senhor nos tem revelado. Irmãos, o Salmo 119 é o maior salmo, ou como nós temos o livro de Salmo não como um inário, mas como um livro, é o maior capítulo da Bíblia. Ele é dividido em 22 estrofes, ou 22 perícopes, de 8 versos, que são essas palavras que nós lemos aqui. Hoje nós lemos na palavra Nun, é o alfabeto hebraico, que é constituído por 22 letras. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, e o Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia. E no meio do Salmo 119 e o Salmo 117, o Salmo 118 é exatamente o meio da Bíblia. Se você dividir os 1184 capítulos, ou os 32.103 versos que a Bíblia tem, o meio da Bíblia vai dar realmente no Salmo 118, no verso 8. Porque assim não sabemos, irmãos, é um mistério de Deus. E nesse salmo que nós lemos, nessa estrofe desse salmo que nós lemos, o salmista começa dizendo aqui: eu jurei e cumprirei. Ele estava dizendo, eu fiz um juramento e eu vou cumprir esse juramento. E que juramento foi esse que ele fez? E que ele disse, esse juramento que eu fiz, eu vou cumprir. Porque tem no nosso meio, irmãos, quem faz juramentos que não tem sentido cumprir. Tem juramentos, tem votos, tem promessas que nós fazemos, que ao invés de trazer edificação para a nossa alma e para a igreja, só traz prejuízo. Imagina, tem quem faz juramento, toda vez que eu for na igreja, a pessoa está passando uma necessidade, toda vez que eu for na igreja, eu vou contar essa obra. Se Deus me libertar, toda vez que eu for na igreja, eu vou contar essa obra. Não dá para cumprir, irmão, esse juramento. Vai ter dia que vai ser Santa Ceia, vai ter dia que vai ter leituras de ensinamento, vai ter dia que vai ser como ontem, uma assembleia, vai ter dia que o irmão que vai estar presidindo vai dizer, irmãos,
na comunhão do ministério, ficou acertado que só nós que estamos aqui visitando, ou quem está presidindo, testemunhar hoje. Se sobrar tempo, nós abriremos para a irmandade. E aí, esse juramento que a pessoa fez diante de Deus não vai ser cumprido. Ou alguém faz um juramento, faz uma promessa para Deus, em troca, como um negócio. Senhor, a pessoa bebe, ou a pessoa fuma, ou a pessoa tem um hábito que ela sabe que aquele hábito desagrada a Deus, e ela fala assim: Senhor, se tu fizer uma obra na minha vida, se tu abrir essa porta, se tu preparar que aquele moço seja meu esposo, se tu preparar que aquela moça seja minha esposa, se tu me libertar dessa enfermidade que o médico desenganou, aí eu paro de beber, aí eu vou parar, aí eu não vou mais lá no estádio assistir o jogo, aí eu não vou mais. Irmão, quando nós fazemos esse voto, vê se não é um voto de loucura. Nós estamos dizendo para Deus: eu consigo parar, mas eu não vou parar por nada. Para eu parar, o Senhor precisa fazer tal coisa para mim, aí eu paro. É uma troca. Agora, se o Senhor não me libertar, eu vou continuar fazendo, e aí não está compensando. Mas se o Senhor fizer, aí eu faço isso pelo Senhor. Na verdade, quando eu falo isso, eu estou dizendo: eu já consigo fazer, mas eu não vou fazer por nada. O Senhor tem que me dar alguma coisa para que eu faça. E aí, irmãos, eu inutilizo o sacrifício de Cristo na cruz. É um voto louco, é um voto que eu estou me condenando. Eu estou dizendo: eu consigo fazer, mas eu não faço, se o Senhor não me recompensar. Então tem voto que nós fazemos, que pedir o primeiro hino, de se o Senhor fizer isso, aí eu batizo. Irmãos, nós não fazemos votos loucos. Se vamos fazer voto, que nós façamos voto conforme está na Bíblia, conforme o salmista fez aqui. Eu jurei, eu fiz um voto, eu fiz uma promessa, eu vou cumprir aquilo que eu prometi. E o que ele prometeu? Ele continua: que eu hei de guardar a tua palavra, os teus juízos, por toda a minha vida. É esse voto que nós fazemos. É isso que representa o ato de você vir batizar. Nós não viemos batizar para alcançar alguma coisa material de Deus. Quando nós viemos batizar, quando nós fazemos, irmãos, participamos da celebração do ato do batismo, nós estamos confessando para o mundo: eu estou fazendo um acordo com Deus. A parte de Deus é perdoar todos os meus pecados, todas as minhas transgressões, tudo aquilo que eu fiz na minha vida passada, é sepultar comigo nas águas, e quando eu nascer diante dos olhos de Deus, eu ser uma nova criatura, Deus olhar para mim e ver escrito em mim a expressão do seu Filho, a marca do seu Filho, a adoção que nós recebemos em Cristo. Essa é a parte de Deus, é nos ajudar a vencer a nossa vida, a vencer os nossos próprios desejos, a nossa própria carne, é ir nos revestindo de virtude, de poder, de espiritualidade, de compreensão da fé, de compreensão do Evangelho. E a nossa parte, qual que é? Qual que é a minha parte? Qual que é o meu voto no dia do batismo? A partir de agora, Senhor, eu estou renunciando à minha vida passada, eu faço um juramento e o cumprirei, guardarei a tua palavra por todos os dias da minha vida. Então, se até hoje você só recebeu o título de crente, e nós não temos carteirinha, mas se você só é contado no número dos que tomam Santa Ceia, entenda a importância
importância do seu juramento, do seu contrato, daquilo que você acertou com o Senhor, porque não é para uma semana, não é para um mês, não é para um ano, não é uma campanha da vitória, não é as 7 voltas em volta do, agora a campanha, 7 voltas em volta do muro de Jericó, 7 sexta-feira, você vem 7 sexta-feira e Deus te liberta. Agora nós vamos fazer as 8 quarta-feira dos que estão passando necessidade material, e se você cumprir 8 quarta-feira, Deus liberta sua empresa, Deus abençoa o teu salário. Não, não é isso, é por toda uma vida. Aleluia. É um acordo para a eternidade, e não é para melhorar o teu emprego, nem para uma exaltação humana, não, mas o dia que a trombeta soar, e ela há de soar um dia na terra, e a sepultura falir, e os que estiverem vivos forem transformados, nós olharemos para o céu e a terra não terá força de nos reter aqui, porque as nossas raízes não são daqui. Você não é andarilho na terra, você é peregrino na terra, você tem um destino, você não está preso nas coisas do mundo, Deus te levará para o céu. Glória a Deus. E aí, irmãos, no verso de baixo ele disse: Senhor, eu estou aflitíssimo. E aí ele faz um pedido: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Por quê, irmãos? Porque às vezes alguém que está aí fora, participando das coisas do mundo, e as coisas do mundo, ela traz contentamento para essa carne, mas é um contentamento, irmãos, efêmero, que dura muito pouco. Eu estou cansado de ver, irmãos, no domingo, colegas que chegam ali para trabalhar, irmãos, perdoa a expressão, vomitando, alguns com forte dor de cabeça, e alguém vai perguntar: você está bem? O que aconteceu? Ele fala: bebi demais ontem. Então no dia anterior foi de alegria, mas no dia subsequente é de dor. Pessoa que usa droga sente uma euforia, mas depois vem o efeito da abstinência. Enfim, irmão, todo o prazer que o mundo proporciona, ele é efêmero. Nós vamos ficando mais velhos, nós vamos vendo que nós perdemos a nossa vida, mas a alegria do Espírito Santo, irmãos, ela não dura só por essa vida, ela dura para a eternidade. Nosso corpo vai definhando, e os crentes mais antigos aqui lembram disso. Tinha as irmãs da irmã Flor, que a irmã Flor cuidava, tinha a sogra do irmão Mateus, o corpinho dela já estava se desfazendo na cama. E quando nós falamos desfazendo na cama, é literalmente, irmão, não é uma força de expressão, o corpo estava se desfazendo na cama, e nós íamos lá para visitar elas, mas nós saíamos visitados, sabe por quê? Porque a alegria do Espírito Santo estava nelas, a paz do Espírito Santo estava nelas, mesmo sem poder falar, irmãos, saía às vezes um glória de dentro da alma dela, já não falava mais, mas um glória, bendito seja o nome do Senhor, saía de dentro da alma dela. É uma alegria que perdura, é sentir paz na guerra, porque a alegria do mundo, a paz do mundo, o Senhor Jesus disse: a minha paz eu vos dou, não dou que nem o mundo dá, porque a paz do mundo precisa ter dinheiro, precisa ter saúde, o filho precisa estar bem, a filha precisa estar bem, precisa ter um carro na garagem com combustível, as contas tudo paga, o corpo com saúde, podendo viajar 2 vezes por ano, receber os amigos, a mesa farta, a paz do mundo, todo mundo trata bem, a paz
o mundo vos dá, mas a minha paz eu vos dou. A paz de quem, irmão? A paz que o Senhor deu para os discípulos foi a paz que tomou Pedro, que dormiu na noite anterior de ser executado. Os guardas colocaram numa mão, a algema numa mão, a algema na outra mão, e Pedro dormiu sabendo que no outro dia ia ser executado. Essa alegria que nós vamos perdendo, porque no dia que o Senhor nos converte, o dia que nós fazemos um concerto com o Senhor no batismo, eu não sei vocês, mas eu lembro o dia que eu batizei, eu cheguei na casa da minha mãe, eu era jovem ainda, eu deitei no sofá assim, e uma sensação de vida eterna me tomou, uma alegria da vida eterna me tomou. Não dá para explicar isso, irmão, não dá para desenvolver isso numa redação e nem descrever um cálculo matemático. Que alegria que era aquela que eu estava sentindo, a alegria de um jovem de 18, 19 anos, de olhar para o teto e dizer: Senhor, se tu quiser vir agora, eu estou pronto, eu vou embora feliz. E essa alegria continua dentro de mim até o dia de hoje, que não tenho prazer mais no mundo, não tenho mais alegria nesse mundo. Eu não consigo imaginar eu entrar dentro desse lugar e a presença de Deus não me visitar. Não consigo imaginar eu perder o direito da visitação do Espírito Santo, de entrar aqui, ouvir a palavra e não sentir mais a palavra falando comigo. É a paz, é a alegria que excede todo entendimento, é a alegria, a felicidade que o Senhor Jesus disse: eu tenho gozo, ele disse, o meu gozo eu vos dou para que o vosso gozo seja completo. Glória ao nome do Senhor. E às vezes nós dentro da igreja já sentimos isso, mas diante de tanta desilusão, diante de tanta decepção, com o irmão que às vezes senta do nosso lado, aquele outro que nós achávamos que era santo, aquele outro que nós admirávamos, irmão, nós vamos vendo tanta coisa dentro da igreja, e às vezes tanta prova que nós passamos, e às vezes nós olhamos o ímpio que prospera na sua impiedade, e nós vemos o justo perecendo na sua justiça, a nossa força vai vindo a menos, a nossa capacidade de lutar vai se acabando, e nós vamos perdendo, vamos morrendo, vamos ficando aflitíssimos, olhamos, não vemos saída, vamos vendo o pecado entrando dentro da igreja, a mocidade desanimando de servir a Deus, a irmandade que tinha que ser a firmeza, os velhinhos, os mais antigos errando em coisas que não deveriam errar, casamento se acabando, a aflição vai tomando nós vamos dizendo o que vai ser daqui 5 anos, Senhor, o que vai ser daqui 10 anos, será que alguém ainda vai estar dando glória dentro da igreja? Será que ainda vai ter alguém clamando? Será que eu ainda vou estar aqui no meio, Senhor? E aí o salmista foi vendo Israel se corrompendo no meio do pecado, ele foi tomado de uma aflição, e ele foi diante de Deus e disse: Senhor, eu estou aflitíssimo. E toda vez que você entrar aqui dentro e dizer: eu estou aflitíssimo, Senhor, porque eu fui no médico e ele não me deu esperança, eu fui negociar minha dívida e não teve negociação, eu fui traído e eu não consegui suportar, estou aflitíssimo, Senhor. E toda vez que você estiver assim, o Senhor diz: a minha mão está estendida para você. Você não sairá daqui sem a resposta de uma palavra, sem o consolo de uma palavra. Ainda que todos te desprezem, eu não te desprezarei no meio da tua aflição. Estou aflitíssimo, Senhor. Ele pediu: vivifica-me, Senhor. Ele lembrou do seu passado e lembrou do tempo em que ele servia a Deus. E ele disse: mas não me vivifica como eu era vivo no mundo, porque a vida do mundo leva eu para a morte. Me vivifica segundo a tua palavra. Aleluia. Mas eu senti o que eu sentia de novo. Mas eu me alegrar como eu me alegrava de novo. Me ajuda a crer como eu cria, para que eu não venha a perecer. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Amém. Glória a Deus. E depois ele, irmão, fez um pedido. Irmãos, isso é tão terrível. Ele disse: aceita, Senhor. Glória a Deus. Eu te rogo.
as oferendas voluntárias da minha boca. Aleluia. Já parou para pensar isso aqui, irmão? Eu vou ler de novo para vocês. Está na Bíblia. Olha, aceita, Senhor, as oferendas voluntárias da minha boca. Sabe o que ele estava dizendo? Sabe o que ele estava contando para mim? Sabe o que ele estava contando? Sabe por que está escrito aqui na Bíblia isso aí? Podia ficar escondido na oração do salmista, mas Deus inspirou ele para escrever. Quantas orações ele fez e não ficou escrita? Imagina quantas orações que você já fez e não ficou escrita. Ficou entre você e Deus. Mas imagina que um dia você está orando e uma inspiração te toma e Deus fala: escreve essa oração. Foi isso que aconteceu aqui em São Salmo. É uma oração que foi escrita e cantada. E nessa oração ficou escrito para nós e não para ele. Ele dizendo: aceita, Senhor, o sacrifício, a oferta voluntária da minha vida. Por que ele disse isso? Porque não é de todos que Deus aceita. Pode entrar e ter 1000 dentro da igreja, pode ter 1000 cantando, mas não é de todos que Deus aceita o lado. Não é de todos que Deus aceita o pobre. Deus não é os espíritos baixos que aceita um pedaço de pipoca, um pedaço de paçoca, um punhado de pipoca, aguardente, um frango destroncado. Deus é santo, irmão. Deus é santo. Para que o nosso louvor seja aceito diante de Deus, precisa primeiro ser voluntário. Voluntário, sem negociação, sem desejos escusos, com pureza, com sinceridade. Imagina, irmão, você ser aceito por todo mundo na igreja, todo mundo te conhece, o ancião te conhece, o diácono, o cooperador. Alguns irmãos batem no peito e dizem: eu conheço aquele irmão lá, eu conheço ele. Aquele lá eu conheço, já fui lá em casa. O irmão Cláudio Marçal, já orei com ele. O irmão Salvador, já orei também, já fui na casa dele, conhece todo mundo. E naquele dia o Senhor abriu os livros e dizia: apartai de mim, porque eu não te conheço. Glória ao nome do Senhor. Mas não tem coisa melhor do que você entrar aqui arrebentado na prova, arrebentado na luta, mas você dobrar o teu joelho e quando você cantar, você sentir que a tua alma está cantando e que Deus está aceitando o teu cantar. Glória a Deus. Se você abre uma boca e não importa, você está dirigindo o seu carro sozinho, uma alegria que toma e você fala: glória a Deus, e Deus aceita. Dá para você entender, irmão, dá para entender, irmã, Deus aceita o teu louvor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Depois, irmãos, ele disse: a minha alma está de contínuo na minha mão, todavia eu não me esquecerei da tua lei. Olha, irmãos, o que ele disse. Alguém fala assim: vocês são crentes, vocês não têm liberdade para nada, você não pode. Às vezes no serviço os colegas vão fazer a confraternização, fala: você vai, Du? Eu falo: não vou. Fala: mas lá na igreja eles proíbem. Desde 23 anos que eu trabalho no mesmo lugar, nunca fui, irmão. Desde quando eu não tinha ministério, eu falo: não, a igreja não proíbe. A igreja não proíbe nada. Quer beber? Bebe, irmão. Pode até cair.
discutir, quer ir atrás dos seus direitos, quer fazer confusão. Pode, com quem você quiser. Agora, irmãos, olha o que o salmista diz: a minha alma, ela está na minha mão, é eu que controlo, é eu que falo, é eu que decido, é eu que faço se eu quero ou se eu não quero. O ministério não vai te proibir, Deus não vai pôr uma carreta no teu caminho, não vai te punir, não vai te jogar na cama. A tua alma Ele deu na tua mão, mas o céu está na mão de Cristo, e lá só entra santo. Ele disse: a minha alma está na minha mão, se eu quiser fazer eu faço, se eu quiser beber eu bebo, se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser ir eu vou, se eu quiser ficar eu fico, se eu quiser mentir eu minto, se eu quiser separar eu separo. Ele disse: está na minha mão, mas com tudo isso eu não deixarei de observar a tua palavra, eu não deixarei de observar a tua lei. Pode fazer, eu posso, mas o que a palavra fala? A palavra fala que não, então eu não faço. Pode ir, não tem nada que proíba. Pode ir, irmão. O filho do ancião vai, a filha do ancião vai, o sobrinho do ancião vai, o sobrinho do cooperador vai, aquele irmão lá tem ministério, faz, aquele lá faz. Pode fazer, pode. Aí a palavra, o que ela fala? Meu negócio é com a palavra. Ele estava dizendo: meu negócio é com a palavra. Se a palavra diz que não importa que outro faça, não importa que eu tenha a liberdade de fazer. Se a palavra diz não, é não. Glória a Deus. E se a palavra diz sim? Se a palavra diz sim, pode levantar o que levantar. Se a palavra te autorizou, está autorizado. Glória a Deus. Irmãos, e para encerrar a palavra, que foi no verso que Deus revelou, que é o primeiro verso, os irmãos vejam que nós aprendemos a vida toda, desde criança, desde os nossos avós, a tudo que nós formos fazer, não é assim? Buscamos a palavra. Tudo que vai fazer, busca a palavra. Busca a palavra. Mas hoje, no tempo que nós vivemos, nós estamos confundindo. Irmãos, e se eu conseguir pregar só esse verso, eu vou embora para minha casa com um sentimento de missão cumprida. Busca a palavra. Mas o que nós estamos ensinando para a geração que está vindo? E o que essa geração hoje está entendendo por buscar a palavra? Nós estamos vindo buscar a palavra no meio das nossas aflições, e todos nós aqui temos aflições. Uns estão saindo, outros estão entrando, mas todos nós temos as nossas lutas, as nossas provas. Isso é intrínseco da vida nessa terra. Essa terra não é o céu, essa terra não é a promessa. Então nós passaremos por lutas, por dificuldades. Nós carregamos uma promessa de vida eterna, e nós passamos pelo processo da justificação, nós passamos pelo processo da regeneração, e agora a igreja está passando pelo processo chamado santificação. E para se santificar não é fácil, porque o nosso corpo ele tem inclinação para o pecado, ele quer pecar, ele não quer ter uma vida com Deus. E a nossa alma dentro de nós, ela está ganhando força, ela está ganhando condição. O Espírito nosso, que conversa com o Espírito de Deus, está revestindo a nossa alma para vencer esse mundo. Então existem guerras materiais do dia a dia, enfermidade, preocupações, filho que cresce, o pai que está envelhecendo, que precisa de cuidado. As guerras do dia a dia, e temos as nossas guerras espirituais. E tem hora que chega em entroncamentos, nós não vemos mais saída. E aí o que nós fazemos? Nós viemos buscar a palavra.
Senhor, eu estou passando essa necessidade, estou passando essa prova, estou passando essa dificuldade, eu preciso que o Senhor fale comigo, o Senhor vai me dar vitória, o Senhor vai fazer alguma coisa, o Senhor vai me libertar, eu vou conseguir sair dessa situação. Fala comigo, Senhor. O Senhor entende o nosso gemido, Ele entende a nossa dor, e nós estamos perguntando para o Senhor, como que é o fim disso que eu estou passando? Quando eu falo, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Eu estou perguntando, qual que é o fim dessa prova? Qual que é o fim dessa guerra? E aí Deus responde aquilo que eu perguntei, e aquilo que você perguntou. E o Senhor que enxerga o futuro e o passado, está tudo diante dos olhos dele. Ele diz, você vai ter uma grande vitória, eu vou fazer uma obra, eu vou te dar uma libertação, vou abrir uma porta, eu vou exaltar a sua cabeça, não vou te deixar por terra, eu vou exaltar a tua cabeça, eu não vou te deixar perecer. E aí nós saímos felizes com essa promessa. Então a promessa eu já tenho, a promessa você já tem, mas às vezes o Senhor enxergou o fim da tua prova e falou o fim da tua prova, falou o fim da minha prova, mas Ele falou o tempo que eu ainda tenho que passar, porque toda prova que eu passo e toda prova que você passa tem um motivo de ser. A nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece, e para ser purificado tem que passar no fogo. A nossa vida espiritual, o processo de santificação, o nosso aperfeiçoamento na fé, nós nos tornarmos uma pessoa melhor diante de Cristo, tem processo de sofrimento, de dores, de luta, de guerra, de combatimento. Há um motivo. Quando nós passamos por momentos difíceis, não é porque tem um Deus barbudo, branco, sentado num trono, em cima de uma nuvem, e está querendo punir a mim, querendo punir a você. Esse não é o Deus da Bíblia, esse é o Deus dos gregos. O Deus da Bíblia permite que nós passemos por processo, para que nós nos aproximamos dele, para que nós tenhamos intimidade com ele, para que nós tenhamos liberdade de falar e de ouvir a sua voz, de entender o seu projeto sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, sobre o futuro da igreja. É isso que é gerado na prova. Então Deus diz, você vai sair, fala do fim da tua prova, e você volta para casa, passa uma semana, passa um mês, e a prova que você veio buscar uma resposta, e Deus falou que vai te exaltar, você ouviu, e o teu adversário também ouviu. Olha o que o salmista diz, que o adversário tem colocado laços no seu caminho, mas pela palavra eu tenho desviado de todo. Então, meu irmão, ele sabendo que o adversário, que Deus vai te dar uma vitória, ele começa a colocar tropeços no teu caminho, na tua jornada, porque ele não quer que você vencer, ele não quer que você alcançar. E aí sabe o que você faz? Você volta para o marco zero, você vem buscar a palavra de novo, e de vez você procurar como sair, como vencer o momento que você está passando, você faz a mesma pergunta do culto anterior: Senhor, estou passando essa prova, fala comigo de novo, Senhor. E aí o Senhor fala de novo, porque você perguntou o fim da sua prova de novo, e o Senhor fala: o fim da tua prova é vitória, o fim da tua prova você vai sair, porque eu estou junto com você. Mas o salmista ensinou, irmão, a palavra é muito mais do que isso, a palavra é muito mais do que eu vou te dar uma vitória, a palavra é muito mais do que eu vou te libertar, eu vou fazer uma obra. A palavra, ele disse, ela é lâmpada para os meus pés, Glória a Deus. e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Você guarda isso, igreja, no nome do Senhor Glória a Jesus. Deus. Amém, Senhor. Guarda isso. Você veio buscar a palavra. Se o Senhor disser acerta o teu caminho, é porque não tem vitória, você está fora do caminho da tua vitória. Mas se o Senhor disser para você, você está passando, mas você está no caminho certo, vou te dar vitória, você vai sair disso. O Senhor já perdeu a luz para o teu caminho, você está no caminho certo. E agora, Senhor, agora você tem que andar por ele. O problema, irmão, é que o Senhor Jesus falou para os discípulos: enquanto eu estou com vocês, eu sou a luz do dia. Ele disse: o dia
ele tem 12 horas. Quem anda pelo dia não tropeça, porque tem a luz do dia. Ele disse: eu sou a luz dos seus caminhos. Mas haverá dias que eu já não estarei convosco. Será dias de trevas. E nós estamos andando numa promessa, num caminho de promessa, no meio da escuridão, meu irmão. E aí, como é que nós fazemos para não tropeçar? Como é que nós fazemos para desviar dos laços? Eu sei que tem uma vitória. A pergunta é: como que eu faço para caminhar até essa vitória? Porque toda vitória sua está atrelada a um caminho. E todo caminho está atrelado ao teu percurso. Você tem que andar por esse caminho. Você tem que passar por essa prova. Você tem que passar por dentro da fornalha. Daniel teve que passar por dentro, irmãos, da cova do leão. O povo teve que andar no meio do mar vermelho. Tem um percurso a seguir. Abraão teve que sair do meio da parentela. E Samuel teve que descer na casa de Davi. Tem um percurso. E como é que se anda esse percurso no escuro? Através da palavra, irmão. Então, a partir de hoje, você vai buscar a palavra diferente. Você não vai dizer: Senhor, como que vai ser essa prova? O Senhor vai me dar vitória? Não, olha o seu dia de hoje. Senhor, eu estou nessa condição. E a minha prova está nessa fase. Eu estou passando esse momento da minha prova. Eu tenho que tomar uma decisão, Senhor. Eu falo ou eu fico calado? E se for para eu falar, Senhor, me ensina como que eu falo. E se for para eu ficar calado, me dá sabedoria para calar, Senhor. E aí você fala assim com Deus. E aí Deus te responderá, vai iluminar o teu próximo passo. Passou dessa fase? Deu esse passo? A prova continua, mas você continua no caminho. Você tem que dar mais um passo, é lâmpada para os seus pés. Senhor, aquela fase da prova eu já superei, mas a prova eu ainda estou passando por ela. Como que eu vivencio esse momento agora da prova? Sabe por quê? Porque nós estamos querendo viver a unção de Filipe. Você já viu Filipe na Bíblia? Sabe quem que é Filipe? Filipe foi aquele que pregou com o eunuco. O eunuco estava lendo a Bíblia e Filipe falou: entende o que lê? E ele disse: eu não entendo se alguém não me explicar. E aí Filipe subiu na carruagem com o eunuco e foi explicando para ele, mas foi entrando no deserto adentro. Depois que aquele homem batizou, Filipe desceu, irmãos, da carruagem, estava no meio do deserto. Tinha andado mais de 50 quilômetros no meio do deserto, contando das coisas de Deus. Agora tinha que montar 50 quilômetros no deserto. E está escrito que Deus transladou Filipe, tirou ele lá do deserto e levou ele na cidade de Azul. Num abrir e fechar de olho, ele saiu do deserto e foi parar lá na cidade de Azul. Nós estamos querendo viver a unção de Filipe. Nós não queremos passar o caminho do deserto. Nós queremos que Deus nos tire do deserto e nos coloque num lugar de paz, num lugar de tranquilidade. Mas a nossa jornada é difícil, irmão. Uma prova vai, outra prova vem. Não tem jeito. Nós vamos ter que aprender, crescer e enfrentar as nossas provas. Onde o Senhor manda essa palavra? Está aqui a palavra: luz para os meus pés, luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. Eu vou te ensinar a vivenciar a tua prova, passo por passo. Você entra na fornalha e não se queima. Você entra na cova do leão e ele não te devora. Você passa no meio do mar e ele não te afoga. Você passa no terremoto e não fica soterrado. Você passa na tempestade e eu repreendo o vento. Eu te ensino a passar a tua prova, o teu momento de incerteza, o teu momento de desilusão, o seu momento de indecisão. Quando você não achar onde se apoiar, vem aqui, eu vou mandar a palavra, eu vou te dar o mapa, passo por passo. Desvia para a direita, desvia para a esquerda. Você chega no fim da tua prova sem marca, sem sequela, sem sangramento, sem hematoma, sem trauma, sem dor. Glória a Jesus, aleluia, Santo amor, glória a Porque Deus. tem um monte de crente que quando chega no tempo da vitória dele, ele está tão machucado,
só buscou a confirmação. Alguém diz: eu tenho 30 palavras. Deus falou 30 vezes que vai me dar vitória. Eu ganhei sexta, Deus falou na boca do irmão Eduardo, sábado na boca do irmão Samuel, domingo na boca do irmão Rogério, segunda na boca do irmão Juliano, terça na boca do irmão Melo, quarto na boca do irmão Claudinei, quinta na boca do irmão Jordani. Eu tenho 20 palavras, Deus confirmando. Está errado, irmão. Você precisa de uma só palavra. E a partir do momento que você tem essa palavra, que você sentiu que foi Deus, você fala: agora me ensina passo por passo, Senhor. Como que eu chego? Não preciso mais que o Senhor fale que vai me dar vitória. Eu preciso que o Senhor caminhe comigo, desviando eu. Luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. É a tua santa palavra. Você tem um glória. Glória a Deus. Estou vendo um monte de cicatrizes, seu pé todo machucado, seu pé passado no caminho. Você está no caminho e está com o pé preso. Você está no caminho e está tropeçando. Hoje o Senhor manda aqui pregar. Eu estou pegando na tua mão, palavra por palavra. Que nem eu fiz com Samuel. Deus podia dizer para Samuel: Samuel, desce em Belém, vai na casa de Jessé. Ele tem 7 filhos. Vai passar 6 filhos por você. Nenhum dos 6 é o que eu escolhi. Tem outro que está lá no deserto. Ele é o menor. O nome dele é Davi. Depois que passar os 6, você manda vir o que está no deserto das ovelhas. Quando ele sentar na mesa, você unge a cabeça dele. Ele é o rei de Israel. Poderia, mas Deus não fez assim. É passo a passo. É luz para os pés. Glória a Jesus. Deus falou para Samuel: Samuel, desce na casa de Jessé em Belém. Aí ele desceu. Chegou lá, o que eu vim fazer aqui? O Senhor falou: um dos filhos dele vai ser rei de Israel. Entendi. Era mais um passo. O primeiro passo é: desce na casa de Jessé. Ele desceu. Segundo passo: um dos filhos dele vai ser rei. Tá bom, Senhor. Aí passou o primeiro. Ele falou: esse, Senhor. O Senhor falou: não. Mais um passo. Passou o segundo. Ele falou: esse, Senhor. O Senhor falou: não. Mais um passo. Porque é assim, meu irmão. É assim que você vai alcançar a tua vitória. É assim que eu vou alcançar a minha vitória. É mais difícil? É mais difícil. É debaixo de oração. É uma vida de comunhão. Não dá para ter preguiça para servir a Deus. Não dá para vir aqui e dizer: e a minha prova, Senhor? O Senhor fala: eu vou te dar vitória, e você cruzar os braços. Não. É revelação, é palavra, é oração, é comunhão. Porque cada dia você precisa de uma orientação de Deus para você não errar o caminho, para você não errar o passo. Então, glória a Deus. Você não sai daqui hoje sozinho. Você não está mais sozinho nessa prova. A prova não te machuca mais. Se você seguir o meu conselho por essa palavra, o Senhor te diz: tu não se machuca mais. A tua vitória vai ter sabor de vitória. Deus seja louvado. Unidos agradecemos a Deus o santo culto.